China e Estados Unidos é o tema mais importante agora para os preços de soja, também para a influência no milho, inclusive no dólar. Então hoje eu quero trazer aqui uma leitura mais detalhada, vou fazer um cronograma de como começou essa reunião, de o que ela trouxe de novidade, quais os impactos que a gente pode esperar para os preços. E hoje a gente também teve mais novidades durante o dia a respeito desse tema, que foram as falas do Scott Bessent. A gente já mandou alguns textos, mas eu quero também mostrar alguns textos que eu fui enviando para você durante a madrugada da reunião, para você entender de forma clara o que o mercado entendeu e também o que a gente pode esperar. Quando a gente olha aqui para a nossa tela, a gente viu que Chicago para a soja fechou com mais de 1% de alta para alguns contratos. O foco vai ser um pouco no início aqui, mais voltado para a soja, tá? Só que durante o dia, esse movimento foi literalmente na gangorra do destino, um enorme vai e vem. Abriu até em negativo, e depois vieram as falas do Scott Bessent durante o dia e voltou a subir. Mas será que o mercado entendeu corretamente o que o Scott Bessent disse? Será que a absorção, a reação do mercado foi correta? O que isso vai impactar para a tomada de decisão aí na sua soja? Bom, eu quero começar mostrando aqui justamente a linha do tempo. Quando a reunião começou, nós enviamos para você 11h16 da noite, início da transmissão. E aí depois eu enviei um texto 1h da manhã e apaguei esse texto, refiz o texto e enviei de novo 2h da manhã. Muita gente me mandou mensagem. O que você mandou ali? Fiquei curioso, porque obviamente a maioria estava dormindo. E é o que eu quero explicar um pouco aqui para você. Quando eu recebi essa imagem aqui, eu fui tentando identificar quem que era quem, da comissão chinesa, da comissão americana, eu não encontrei ninguém da equipe econômica. Claro que eu não sou o grande conhecedor de toda a equipe do Trump, de toda a equipe da China, mas é um assunto que a gente está monitorando já faz muito tempo. Isso é importante porque a gente já teve reuniões passadas que, quando não há membros da equipe econômica, já dizem para a gente o que vai acontecer. E aí eu tinha colocado no texto lá 1h da manhã, não achei ninguém da equipe econômica, não acredito que vai sair acordo. Então, primeiro ponto de atenção, toda a expectativa do mercado é para que já houvesse um acordo ali depois desse encontro entre eles. Só que antes disso, tinha vazado uma fala do Trump no jantar que ele estava, o microfone estava aberto, dizendo que ele esperava que o encontro com Xi Jinping, a reunião durasse pelo menos ali 2 horas. Falei, quando é assim, já indica para a gente que não é um bom sinal para acordo. Mas mesmo assim o mercado não se deixou abalar e continuou na expectativa do acordo. Muita atenção nesse vídeo aqui que eu estou fazendo agora. Eu vou fazer ele de uma forma até mais informal. Era para ser um áudio, mas eu preciso mostrar algumas coisas para você, porque existe aqui uma linguagem política que não necessariamente pode impactar em tendência firme de alta ainda fechada. Você vai entender. Aí eu fui lá, apaguei o texto, porque eu precisava dessa confirmação para dar a informação correta para você, mas aí em todos os sites ninguém conseguiu encontrar que havia membros da equipe econômica. E aí gastei 1h ali nessa confirmação. O texto é longo, mas extremamente importante, dá uma lida nele, eu postei 2h da manhã. E aqui, nessa parte aqui, desse terceiro parágrafo para frente aqui, você já vai ter um direcionamento do que a gente disse antes mesmo da reunião acabar. O formato da reunião foi a reunião Close the Door Meeting, que é uma reunião de portas fechadas. É importante isso, porque não é só um termo bonito em inglês. Ele diz algo a respeito do que esperar. Aí também a duração da reunião, como eu falei, e aqui está o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Quando líderes se reúnem sem suas equipes econômicas, o padrão é justamente esse: abrir espaço para uma trégua de discurso e criar condições para que as tratativas avancem em nível técnico. Além disso, a duração e tal, e tal, e tal. E aqui eu falo, o mais lógico, portanto, é entender que essa conversa como uma tentativa de reconstruir confiança, não como um anúncio de um pacto comercial definitivo. Por que isso, Ronaldo? Justamente porque não tinha membros ali da equipe econômica de nenhum dos lados. Antes aqui eu explico. Isso não é coisa da minha cabeça, é um padrão de diplomacia. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou te dizer uma coisa com toda garantia de certeza. Se essa fosse uma reunião em horário comercial do mercado como um todo, porque lá na Malásia, né, o mundo inteiro está na contramão do fuso horário da Malásia. Só o fato da gente ter soltado aquela prévia da reunião, isso já iria movimentar o mercado. Mas de fato, Chicago ficou num vai e vem maluco ali durante a madrugada. E aí a gente continua aqui explicando algumas coisas. Eu frisei, sem anúncio concreto, 2h da manhã eu enviei esse texto, que era praticamente o mesmo texto que eu tinha enviado 1h. A reunião finalizou, e aí quando veio o fim da reunião,
a gente de fato enviou a confirmação. Trump e Xi encerraram o encontro sem acordo e Chicago passou a virar para queda, chegando a cair mais de 2% durante a madrugada. Nós enviamos isso 2h47 da manhã da quinta-feira. Então esse é o primeiro movimento que nós tivemos. Essa foi a linha do tempo da reunião, né? O primeiro encontro aberto para a imprensa durou ali pouquíssimos minutos, depois reuniões a portas fechadas, sem anúncio de acordo. Só estou explicando para você que antes da reunião terminar, a Royal já tinha falado, opa, não é aquilo que todo mundo esperava. Todo mundo acreditava que ia sim sair um acordo, que eles não iriam queimar o encontro do Trump e do Xi sem um acordo, porque faziam 6 anos que eles não se encontravam pessoalmente, mas eles queimaram sim, contrariou todas as análises. Todos os grandes bancos, todos os analistas de mercado apostavam, os fundos grandes em Chicago, que iria sim sair esse acordo na quinta-feira, e aí, antes mesmo da reunião começar, a gente já viu que não iria sair. Mas focando aqui agora no Brasil, sobretudo para você entender o que vem pela frente. Hoje, nós tivemos os prêmios vindo quase que ignorando essa reunião, ignorando a falta de anúncio. No entanto, esse prêmio que foi divulgado pelo mercado pelas trades não é o prêmio que foi calculado na hora das indicações. Como assim, Ronaldo? Quando a gente olha, vamos com calma, vamos olhar primeiro para a paridade, considerando esse nosso prêmio, né, sem alteração. O novo nível de Chicago, o prêmio que veio, a gente joga a paridade ali para casa de 141 agora para a soja disponível. No entanto, as trades abriram o mercado indicando 145. Vamos lá. Na quarta-feira, antes da reunião, a soja no Porto estava sendo negociada em torno de 140, 139. No dia seguinte, sem acordo China e Estados Unidos, já subiram R$ 5,00 nas indicações. Quando a gente olha para a paridade de março, a paridade está dizendo para a gente que a soja deveria estar sendo negociada a 135. Só que ela estava sendo negociada, indicada, né, a 130, 131. Havia ali as melhores indicações na casa de 133. Então, de uma forma objetiva, logo após o fim da reunião China e Estados Unidos, sem acordo esclarecido, os preços de soja no Brasil subiram. Preço de soja disponível saiu de 140 Porto para 145 e a soja futura, que estava sendo indicada a 131, mesmo a paridade já estando acima, também subiu para 135. Então, a falta de reunião criou uma grande janela de oportunidade para os preços no Brasil, mas sem sombra de dúvida. Inclusive, nós enviamos um outro texto, que eu já vou falar um pouco dele agora, mas no final do texto que eu mandei, 2h47 da manhã, eu deixei bem claro aqui, eu espero que você esteja vendo, mas está lá na sua comunidade, o Leônidas te enviou isso, você pode recorrer a esse texto e olhar ele com detalhes. Mas está aqui, ó. Ainda assim, essa indecisão abre espaço para a soja brasileira, que pode ganhar fôlego nesse intervalo. É o que já aconteceu. Nós falamos isso de madrugada, na abertura do mercado já viu confirmando. Mas o relógio já está correndo e ninguém sabe o que vem de novidade pela frente. Bom, guarda isso, né? Então, nós tivemos aí a paridade, tivemos os preços melhorando e aí logo em seguida nós tivemos a outra novidade. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele veio dizendo que a China vai comprar 12 milhões de toneladas de soja esse ano dos Estados Unidos. E é esse assunto aqui que eu quero te explicar, porque eu quero fechar explicando essa declaração dele, qual que é o impacto que isso pode trazer de fato, ou o que é só retórica. Nós mandamos um texto, esse já às 2h55 da tarde da quinta-feira, explicando essa fala do Scott Bessent. Para eu não me alongar muito aqui, vai lá e dá uma lida nesse texto, é um texto que é fácil de você ler, mas são detalhes importantes para você tomar a sua decisão. Ele fala que os Estados Unidos vai comprar 12 milhões de toneladas de soja ainda esse ano. Além disso, ele trouxe uma declaração mais importante, que a China concordou em comprar 25 milhões de toneladas nos próximos 3 anos. Vai comprar 25 em 26, em 27 e 28. E aí Chicago voltou a subir. Opa, então está garantido a retomada da China para o cenário americano. E aí a gente traz alguns cálculos aqui, mostrando que, na verdade, a China ela estava comprando mais soja dos Estados Unidos do que esses 25 milhões de toneladas. A gente tem aqui uma tabela mostrando a descarga na China e o carregamento nos Estados Unidos. Os números vão diferir, a gente tem um trânsito marítimo aí muito longo.
A China estava dizendo que desembarcaram 22 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos em 2024. Os Estados Unidos diz 26. Está aqui a tabelinha, deixa eu subir um pouco para ficar melhor para você ver. Mas de forma clara, duas coisas aí para se analisar. A China vem reduzindo as compras americanas, mas ela compra mais que 26 milhões de toneladas. Os Estados Unidos não conseguiram dobrar a China, não. Lá no primeiro acordo, começou em 2018 a guerra comercial, o acordo saiu só em 2020. Os Estados Unidos criaram um volume muito acima para a China comprar e ainda cotas adicionais para ela ir cumprindo. Dessa vez, eles colocaram ali o mínimo do mínimo. Não, vamos garantir então pelo menos 25 milhões de toneladas? De novo, a gente não sabe se isso é oficial, porque existe um padrão político. Quem falou isso foram os Estados Unidos, não foi a China. Pode ser, aí é pensamento meu, eu nem acho que isso pode ser provável, mas eu vou deixar para você aqui todos os cenários. Será que o Scott Bessent não jogou baixo para depois vir um acordo melhor e fazer os preços subirem? Seria inteligente se ele fizesse isso, mas eu acho improvável, não acredito que seja exatamente isso não. 25 milhões de toneladas não representa um grande volume de China nos Estados Unidos, não representa aumento de demanda americana, não representa ameaça para a soja brasileira, porque esse já é o costume que a China compra rotineiramente dos Estados Unidos. Então a mesma coisa que dizer, olha, a gente só quer que você mantenha o ritmo aqui. E aí a gente traz aqui um detalhamento de qual que é o costume de compra da China entre novembro e dezembro, que ela recebe essa soja em janeiro e fevereiro. Será que ela vai conseguir cumprir esses 12 milhões de toneladas que o Scott Bessent está dizendo que vai cumprir? Eu acho bem improvável, porque a China ela já tem um grande volume comprado, ela não está totalmente descoberta, ela vai comprar ainda soja do Brasil, garantir 12 milhões de toneladas de compras da China esse ano ainda dos Estados Unidos, também é uma afirmação dúbia, porque comprar não quer dizer que vai embarcar, ela pode comprar até 50 milhões de toneladas dos Estados Unidos esse ano para embarcar pelos próximos anos. Não quer dizer que ela vai, eu exagerei no número, mas dizer que ela vai comprar 12 milhões não quer dizer que ela vai embarcar, porque a China não precisa, começa por aí. Ela reduz as compras do Brasil a partir de outubro, é normal, ela volta a comprar mais volumes do Brasil de março em diante por causa da nossa colheita, mas o fato é, para resumir esse acordo, o Scott Bessent criou um problema grande para o produtor americano hoje, porque ele dizer que está garantido que a China vai comprar 12 milhões, se isso não se concretizar, volta a pressão de queda para Chicago. Então talvez o mercado nem tenha entendido isso como uma possibilidade. O mercado só escutou a notícia e disse, então é verdade. Outra situação, 25 milhões de toneladas não é um grande volume para a China tirar dos Estados Unidos. O ponto é o seguinte, esse acordo parece que está sendo visado em apenas garantir a presença da China no mercado americano, só para ela voltar a comprar. Qual que é a diferença que nós temos de 2020 para 2025? Do ponto da economia são várias, obviamente, mas não dá tempo de eu me alongar mais aqui. Mas olhando para a safra, em 2019 e 2020, o Brasil sofreu um grande estresse hídrico. Deixa eu ver até se eu separei aqui. Ali a gente tem Maringá, por exemplo, eu acho que o meu mouse está ali na frente, mas não tem problema, eu explico isso para você de uma forma mais detalhada aqui. Você está vendo aí que Maringá, ali, eu peguei uma região única para ficar mais fácil de mostrar. De 2019 a 2020, durante todo o desenvolvimento da safra brasileira, houve estresse hídrico severo em várias regiões, em várias cidades do sul. E a China ficou com medo, peraí. Então, se o Brasil tiver uma quebra severa, eu posso não conseguir a soja que eu preciso. E aí ela vai e faz o acordo com os Estados Unidos, do jeito que os Estados Unidos quer. Era a China que estava precisando de soja naquele momento. Agora, não é essa a situação. A China está esperando um grande volume da safra brasileira, ela tem a Argentina para ir justificando baixas de prêmios, e agora ela volta sim, ela volta a comprar dos Estados Unidos, mas os moldes desse acordo não trazem uma pressão de forte alta para Chicago a longo prazo. Vai trazer sim a curto prazo, a gente já está vendo soja subindo, chegando de novo na casa dos 11, alguns contratos de 2026 chegaram a superar o 11, pode continuar ainda esse movimento de alta porque o acordo ainda não foi oficializado, então a gente não sabe, esse assunto ele não está terminado, viu? Vão vir notícias a respeito dele. Então, de curto a médio prazo, ainda existe uma tendência, uma pressão de alta para Chicago. A longo prazo,
não se sustenta. Então, ainda são estratégias interessantes, mirando vendas para os contratos de 2026. Eu vou repetir de novo, que eu venho dizendo há vários dias, talvez ainda não agora, ou pequenas vendas, não encher a mão, porque ainda tem esse espaço de alta. E para a soja do Brasil? Nós, de novo, criamos uma janela de oportunidades, mas não acredito que isso vai se sustentar por muito tempo, porque a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos agora, independente se ela vai ser um grande ou não volume, ela vai bater nos prêmios do Brasil, ela vai bater nos preços do Brasil e vai continuar comprando do Brasil e dos Estados Unidos. E aí os nossos preços vão saber de onde ela vai comprar, brigando o preço Estados Unidos e Brasil. Então a gente tem uma janela de novo de oportunidades de bons preços para a soja brasileira, mas eu não acredito que isso se estende até o ano que vem. Então, sobretudo para a soja futura, nós tivemos sim uma vitória, que foi o que nós enviamos no texto para você logo pela madrugada. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, você sabe, pode me chamar. Hoje foi um pouco diferente, eu espero que eu não tenha alongado, não sei nem quanto tempo eu falei, mas eu acho que era necessário para a gente abordar com detalhes esse tema que é tão importante e relevante para os nossos preços. Aqui da Royal Rural, boa tarde para todos nós e bons negócios.